Sabe por que é tão difícil começar um hábito novo, mas parece tão fácil repetir os antigos, aqueles que a gente já tem? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar na ciência por trás disso e aprender uma técnica que é, olha, surpreendentemente simples para, digamos, hackear o nosso cérebro e construir a rotina que a gente realmente quer. 40%. Guarda bem esse número. Ele tem um poder imenso no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem se dê conta disso. Pois é. Esse número aí é a porcentagem do nosso dia que, segundo pesquisadores da Duke University, a gente passa no piloto automático. Não são decisões que a gente para e pensa, são simplesmente ações que acontecem. O cérebro assume o controle e vai. E por que o cérebro faz isso? Pura e simples economia de energia. Ele adora criar essas rotinas para poder liberar, capacidade mental para outras coisas mais complexas. O ponto-chave aqui é que dá para usar essa tendência natural a nosso favor. A gente pode programar esse piloto automático de forma consciente. E é aqui que a gente entende o tamanho da coisa. Nossa saúde, nossa vida financeira, até os relacionamentos. Tudo isso, no fundo, é o resultado direto daquelas pequenas coisinhas que a gente repete dia após dia. Isso faz dos hábitos a ferramenta mais poderosa que existe para mudar de vida. Então, se a gente quer construir hábitos melhores, o primeiro passo é decifrar o código, entender como eles realmente funcionam. Autores como o Charles Duhigg ajudaram muito a gente a entender esse processo neurológico que o cérebro usa para criar as rotinas. E no centro de tudo isso está o que a gente chama de loop do hábito. É um ciclo bem simples, de 3 etapas, que o cérebro repete para transformar qualquer ação numa rotina automática. É um processo incrivelmente eficiente. Vamos ver como esses 3 passos funcionam na prática. Primeiro vem a deixa, que é o gatilho. Imagina a notificação do celular. Depois, a rotina, pegar o celular e abrir a rede social. E por fim, a recompensa, aquela pequena dose de dopamina que o cérebro adora. Deixa, rotina, recompensa. É esse ciclo que move todos os nossos hábitos, tanto os bons quanto os ruins. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para o como. Existe uma técnica brilhante para instalar hábitos novos que se aproveita justamente desses loops que já existem no nosso cérebro. Essa estratégia, que especialistas como James Clear e BJ Fogg falam bastante, se chama empilhamento de hábitos. A ideia é pegar o embalo de uma rotina que já está lá, bem estabelecida, para dar um empurrãozinho em uma nova. E a fórmula é de uma simplicidade genial. É como engatar um vagão novo, que é o hábito que se quer criar, num trem que já está em movimento, que é o hábito que já existe. A conclusão de um comportamento vira o gatilho para o próximo. E aqui tem um detalhe que, olha, faz toda a diferença. Ser específico. Falar depois do café da manhã é muito vago para o nosso cérebro. Agora, depois de colocar a xícara na pia, isso sim é um gatilho claro. É um sinal de partida que não deixa dúvida nenhuma sobre a próxima ação. Mas, claro, a gente sabe que não é tão simples. Muita gente tenta e acaba não conseguindo. Existe aquela frustração comum quando um hábito novo simplesmente não pega, mesmo usando essa técnica. Vamos dar uma olhada no porquê disso acontecer. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a fórmula é tão simples, por que na prática a coisa complica? A resposta, na maioria das vezes, tem alguns erros fatais que muita gente comete sem nem perceber. Basicamente, existem 3 grandes vilões que sabotam esses esforços. O primeiro é ter um gatilho fraco. O segundo é ignorar o atrito, ou seja, a dificuldade para fazer a tarefa. E o terceiro é começar com uma ambição gigante logo de cara. Vamos analisar um por um. Pensa bem, o cérebro precisa de consistência para criar um padrão. Depois do jantar é um gatilho muito variável. Um dia o jantar acaba às 7, no outro às 9, um dia em casa, outro no restaurante. Essa falta de padrão impede que o hábito se forme. O nosso cérebro, por natureza, é preguiçoso. Ele sempre vai buscar o caminho de menor esforço. Imagina querer praticar violão depois de ver TV. Se o violão está guardado dentro do armário, lá no outro quarto, esse esforcinho extra, esse atrito, já é suficiente para o cérebro desistir e preferir continuar no sofá. Sabe aquela empolgação inicial que dá vontade de transformar a rotina inteira da noite para o dia? Meditar, escrever no diário, fazer exercício, ler um livro, tudo de uma vez? Isso acaba sobrecarregando o sistema. E o que acontece geralmente é o abandono de todos os novos hábitos juntos. Certo, já vimos os erros mais comuns. Agora, vamos ao que interessa. O plano para fazer dar certo. Existem estratégias bem claras, baseadas na ciência, para construir empilhamentos de hábitos que de fato duram. São 3 estratégias fundamentais. Primeiro, comece de um jeito minúsculo. Use a regra dos 2 minutos. Quer ler mais?
Comece lendo uma única página. Segundo, remova o atrito. Deixe tudo ridiculamente fácil para começar. E terceiro, que talvez seja a mais poderosa de todas, foque na identidade. Cada pequena ação é como um voto para a pessoa que se quer ser. O objetivo não é só fazer algo, é se tornar alguém. E esse ponto aqui é simplesmente brilhante. Falhar um dia acontece com todo mundo. O problema de verdade não é a falha em si, mas deixar que uma falha vire 2, 3, 4. A regra de ouro é nunca falhar 2 vezes seguidas. Pulou um dia? Tudo bem, mas no dia seguinte é voltar para os trilhos sem pensar 2 vezes. E a gente encerra com essa pergunta que na verdade é um convite. A grande mudança não começa com uma revolução, mas com um único e minúsculo passo. Qual é a coisa mais fácil que dá para empilhar na rotina de amanhã? Vale a pena pensar nisso porque é exatamente aí que a verdadeira transformação começa.